Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical desse domingo. E já quero te convidar para estar com a gente aqui, cantando alguns louvores. Em seguida a gente vai dar início ao estudo do livro de Deuteronômio hoje, ok? Vamos lá, vamos louvar? Uma música bem antiga. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio. Deixa-os que por fé bem vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Amém, queridos. Vamos orar para dar início ao estudo de hoje, né? Fecha os teus olhos aí e acompanhe com a gente. Pai de amor, louvado seja o teu nome, por estarmos mais um domingo aqui juntos, mesmo que distantes, mesmo que virtualmente, para estudar a sua palavra. Fica com o nosso estudo de hoje, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Vamos lá, como a gente sempre fala, todos os nossos estudos têm um objetivo. Os nossos objetivos são sempre ligados, estão sempre relacionados às três palavrinhas: saber, sentir e agir. Dentro do saber, qual é o objetivo? Saber que Deuteronômio é a repetição da lei apresentada em Êxodo, né? Então, Deuteronômio vai estar fazendo a repetição daquela lei para que o povo possa fixar. O sentir
é ter fé em Deus para vencer as dificuldades que surgirem. Então, você precisa sentir isso, que você tem que ter essa fé em Deus para superar e vencer toda e qualquer barreira e dificuldade que surgir. Seja bem-vinda, Renata. Renata está com a gente. E o agir é a gente usar a Bíblia para refutar doutrinas que não são cristãs e obedecer os princípios da lei de Deus em Deuteronômio. Então eu quero te convidar a estar viajando no livro de Deuteronômio com a gente, beleza? Deuteronômio é a repetição da lei, mas quero que você entenda bem que é uma repetição inteligente, não é simplesmente fazer igual um papagaio que repete, né? É uma repetição inteligente. Moisés ele retoma os principais temas e os aplica um a essa nova geração que tomaria posse da terra prometida. Mas se você ler Deuteronômio com atenção, você vai perceber que Moisés insiste em ligar obediência a amor e vice-versa, e amor à obediência, né? Você vai estar vendo isso sempre, né? Ao estudar esse livro, nós temos que prestar atenção às formas de obediências anunciadas ali em Deuteronômio, como elas se manifestam na prática e qual atitude de amor vai estar ligada a essa obediência, ok? Então, é isso que eu queria que você estivesse prestando bastante atenção. Vamos lá? Visão panorâmica do livro, né? Aquelas coisinhas básicas que a gente sempre vê. Você vai ver que o autor é Moisés, não tem como a gente tem um outro autor. A data da escrita é 1440 a.C. Amém, amém. Beleza. Eu não ia nem comentar que eu não sabia se você já estava sabendo de alguma coisa. Então tá beleza. Graças a Deus o Mateus está bem. Vamos lá. Local de escrita é o deserto, né? O alvo dessa escrita foi quem? A geração que peregrinava o deserto. Essa nova geração que precisou ser levantada, já que aquela outra tinha pisado na bola e Deus levantou uma nova geração ali. Ok? O versículo-chave vai estar para a gente ali em Deuteronômio 6, versos de número 4, que diz assim, ó: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tá? Então, esse é o versículo-chave. E a palavra-chave, que vai estar norteando todo o nosso estudo, é a palavra obediência. Beleza? Esse é o tema central do livro de Deuteronômio. Beleza? Vamos lá. A gente dando uma olhadinha no esboço, a gente vê o seguinte: o nome original do livro são aquelas primeiras palavras, né? Estas são as palavras, né? Esse seria o nome original do livro. Estas são as palavras, que define a organização, as palavras-chave e as lições desse texto. O livro é chave na história de Israel, né? No reinado de Josias, você vai ver que o Deuteronômio foi achado e foi lido. A gente pode até ler esse texto, que está ali em 2º livro dos Reis. 2º livro dos Reis, capítulo 22, do verso 8 ao 13. Vamos fazer essa leitura aqui para a gente poder ficar bem ligado. 8 a 13, está aqui. Não sei nem se é isso tudo, não. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão:
achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este leu. Então o escrivão veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos dirigentes da obra, e tem seu cargo, caso o Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Acobe, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, foi lido isso, né, no reinado de Josias. E esse livro, ele é a base da interpretação da lei que o povo de Israel desenvolveu, e também a sua história. Em Deuteronômio estão as profecias de um santuário em Jerusalém, se vê isso no capítulo 12, e de um rei para Israel, no capítulo 17. Vamos lá, vamos fazer aquele esboço dos capítulos para a gente poder entender bem ali. Vamos lá. De Deuteronômio 1, do verso 1 a Deuteronômio 4, verso 44, nós vamos estar vendo a história, né, e o assunto, como Deus nos trouxe aqui. E o versículo-chave é o versículo Deuteronômio 6,4. Já do capítulo 4, do verso 44 ao capítulo 26, verso 19, a gente vai estar vendo a parte legal, né? Como Deus quer que vivam na terra. Então aqui vai estar mostrando como que Deus queria que o povo vivesse na terra. E o versículo-chave, você pode anotar aí e ler, é Deuteronômio 6, 11. Já de Deuteronômio 27, do capítulo 1 a 30, do verso 20, bom dia, Pai, seja bem-vindo, ao capítulo 30, verso 20, a gente vai estar vendo o pactual, o pacto, né? Como Deus tratará o seu povo. Você vê isso ali certinho. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E Deuteronômio 31, do 1 ao 34, 12, a gente vai estar vendo a parte pessoal, como Moisés liderou o povo até aqui, até esse momento. Deuteronômio 31, de 24 a 29, você vê isso. Beleza? Como seria Deuteronômio em uma sentença, né? Seria mais ou menos isso daqui. O Senhor demonstra fidelidade, preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumprida as promessas que ele tinha feito aos seus pais. Beleza? Então, isso daí seria Deuteronômio em uma sentença. Vamos lá, aí a gente entra no ponto 2 do nosso estudo de hoje, né? A relação entre o Pentateuco, Deuteronômio e Josué, né? Bom, a gente vê aqui, Deuteronômio prepara o cenário para as narrativas épicas de Josué, com base no que já havia sido anunciado em Êxodo, Levítico e Números. Tá? Então, Deuteronômio faz isso. Ele prepara aquele cenário para aquilo que Josué viria fazer, né? Conclui a história da peregrinação do povo pelo deserto, desde o Egito até as planícies de Moabe, ao sul da Terra Prometida. Beleza? Tem mais gente com a gente ali, só que eu não estou conseguindo identificar a foto, porque a foto é pequenininha, mas seja bem-vindo, meu irmão. Então,
essa é essa é aquela, como é que fala, gente? Deus me livre. A relação, né? Então a gente vai ver aqui o seguinte, num quadrinho que se apresenta para nós ali, ó. A natureza. Êxodo e Números fala de caminhadas e paradas. Deuteronômio vai falar do discurso e da conversa. E Josué fala de guerras e lutas. O início. Êxodo e Números, Deus fala a Moisés. Deuteronômio, Moisés fala ao povo. Em Josué, o Senhor fala a Josué. E no final, Êxodo e Números, a gente vê a primeira geração que perece no deserto. Deuteronômio, a despedida de Moisés. E Josué, também a despedida de Josué. Beleza? Como você pode ver, essa tabelinha, Deuteronômio ele vai estar encerrando o Pentateuco, uma época, um tempo de história, né, e inaugura a conquista. E é tanta a conclusão dos livros da lei quanto a introdução dos livros históricos. Quem está com a gente ali é Elna Alves, seja bem-vindo, meu irmão. Tá, e a gente entra agora aqui nos destaques do livro. O primeiro destaque é a confissão de Israel. Como que é essa confissão? Deuteronômio 6,4 é a confissão de fé de Israel. Inclusive, nos dias de hoje, o capítulo 6 mostra para nós verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e o seu impacto na vida pessoal e familiar. Lendo o livro com atenção, a gente vai conseguir notar facilmente que obedecer a Deus é a evidência de que o amamos. E o assunto do livro vai ser sempre o quê? Obediência. A Elna Alves é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Igreja congregacional, a igreja nossa lá também. Se eu não me engano, o pastor Nem que está lá, Nem Batata, que eu escrevi, Luiz Carlos, que está lá. Seja bem-vinda. Manda um abraço pro pastor para nós. Tá, então, essa é a primeira parte desse destaque. E nesse destaque, a gente vai estar encontrando algumas coisas. Olha só. Primeiro, necessidade. A necessidade é a lei de Deus. A motivação é a bondade de Deus. O padrão a ser seguido, a se fazer, é o que? A palavra de Deus. Incentiva o que? A fidelidade de Deus conosco. E a alternativa é a justiça de Deus. Beleza? Vamos lá. Deuteronômio para hoje, a gente poderia dizer o seguinte, e são algumas perguntas para mim e para você. Como anda a obediência do Senhor na sua vida? Você pode dizer que o ama? Jesus afirmou que se cumprirmos suas ordens, seremos seus amigos. Como anda a sua abnegação por amor a Ele? Querido, você tem sido obediente ao Senhor? Não. Então tá complicado. Você ama o Senhor? Eu amo. Então se você ama, você precisa obedecer. Isso aí vai estar andando de mãos dadas, né? E Jesus afirma isso para nós, que se a gente cumpre as ordens dele, se a gente cumpre os ensinamentos dele, a gente se torna amigo dele. Ok? Vamos lá, segundo destaque. No Novo Testamento, 17 dos 27 livros vão estar citando o livro de Deuteronômio. Preste atenção aqui, ó. Deuteronômio 8:3 é citado em Mateus 4:4, na tentação de Jesus, a primeira resposta que Jesus dá.
Deuteronômio 6,13 é citado em Mateus 4,10. A tentação de Jesus também, a terceira resposta que Jesus dá. Deuteronômio 18, do 15 ao 18, é citado em João 6,14. Reconhecem Jesus como profeta do Deuteronômio. Deuteronômio 6,4 também é citado em João 10,30. Jesus afirma que era com o Pai. Tá, então o que a gente percebe aqui? Que a palavra era o centro da vida de Jesus, né? Com ela Jesus venceu a tentação, com ela, baseado nela, ensinou os seus discípulos quem ele era, qual era a sua missão. E você? Qual tem sido a base das suas crenças? Quanto você usa a Bíblia para provar o que você crê? Você já pensou nisso? Você tem usado a Bíblia para explicar as coisas que você crê, que você vive? Né? Deuteronômio vai ser para a gente sempre um livro muito atual. O capítulo 18 tem instruções bem claras sobre a prática que desagradam a Deus. Dona Nésia está para a gente também, seja bem-vinda, Dona Nésia. Né? Olha uma lista das coisas que desagrada a Deus: sacrifícios humanos, adivinhação, feitiçaria, encantamento, necromancia, consulta aos mortos. O texto não discute possibilidades nem deixa dúvidas, né? Deus não quer que o homem tenha contato com tais coisas. Então o texto bíblico é bem claro. Ele mostra para nós de forma bem exata o que Deus quer e o que não agrada a Deus. Então a gente tem que conhecer bem. Vamos lá, mais um Deuteronômio para hoje. Quando você for confrontado por causa das outras doutrinas, use a Bíblia para refutá-las. Não discuta a existência delas. Apenas mostre que Deus não quer o homem envolvido nessas coisas. Ele quer falar diretamente com os seus e com aqueles que vai salvar. Então a Bíblia é bem clara para nós. Vem essas loucuras, a pessoa quer discutir, você não tem nem que discutir. Você tem que mostrar o que Deus fala. Deus fala isso, 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 ponto, acabou. Não tem discussão. Isso aqui é ponto pacífico. Né? Vamos lá. Terceiro destaque. Os vocábulos para palavra de Deus em Deuteronômio. Em Deuteronômio nós encontramos várias palavras para a lei de Deus. Vamos lá. Aí a gente tem uma tabelinha aqui para nós. Primeira palavra, mandamentos. A referência é Deuteronômio 17:20. Definição, ordem, isto é, uma instrução exortativa, escrita ou verbal, dada a um subordinado. Termo formal de um contrato legal. Segunda referência, segunda palavra, estatutos. Deuteronômio 4:1. A definição de estatutos: decreto, estatuto, ordenança, instrução clara a respeito de como viver ou agir. Terceira palavra, testemunhos. Referência, capítulo 6, verso 20. A definição é objeto dado como memorial ou lembrança de um acordo. Quarta palavra, juízos. Deuteronômio 11:32. A definição seria regulamentação, prescrição específica, falada ou escrita, que deve ser obedecida com penas para o não cumprimento. Né? Então, esse é o nosso segundo destaque, onde a gente vê as palavras, os vocábulos usados para a palavra de Deus. Beleza? E a gente entra agora nas curiosidades. Nós temos 3 curiosidades do livro. Primeira curiosidade. Deuteronômio 6:4 ainda é citado em sinagogas até o dia de hoje. Se você entrar numa sinagoga, até o dia de hoje você vai ver ser citado
ser lido o livro de o capítulo 6, o verso 4 de Deuteronômio 6. Tá? Segunda curiosidade, o verbo ouvir, que pode significar obedecer, aparece mais de 90 vezes no livro. Então você vê que o ouvir, o obedecer é algo muito importante no livro. Então é algo para a gente parar, pensar e refletir, ok? E a terceira curiosidade é que talvez seja o livro mais didático do Antigo Testamento. Moisés ensina ao povo, contando história, aplicando leis, pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus, ok? Vamos lá, e a quarta curiosidade é: Deuteronômio tem uma relação com o Código de Hammurabi. Embora o assunto seja muito debatido, é normalmente aceito que Moisés se inspirou em estilos semelhantes aos códigos da lei, os códigos legais do seu tempo. Hammurabi é um deles. Embora à época o direito romano em nossa época o direito romano é a base do direito brasileiro. Na época de Moisés, os códigos formavam um tratado de suzerania, documento que descrevia os direitos e os deveres dos súditos diante do seu rei, e seguiam o princípio da lei de talião, ou seja, cada pecado era retribuído com uma pena que lhe era correspondida. Né? Deuteronômio 19, 21, a gente encontra isso. Bom, e a partir daí, dessas curiosidades, a gente entra nas nossas doutrinas. O livro apresenta para nós 3 doutrinas, tá? A primeira doutrina: a palavra de Deus ocupa lugar central em Deuteronômio. Ela deixa de ser somente oral e passa a ser também escrita. Guardar e cumprir são 2 verbos frequentemente relacionados aos mandamentos, estatutos, testemunhos e juízos de Deus. E você pode ver isso em alguns textos. Ó. Deuteronômio 5, 29, 6, 25, 11, 8, 15, 5 e 26, 18. Então, você vai ver que a palavra de Deus vai ocupar lugar central em Deuteronômio. É a primeira doutrina que a gente vê, a centralidade da palavra de Deus no livro. A segunda doutrina: a soberania de Deus também é afirmada. Nessa doutrina a gente vê a soberania de Deus, como Deus soberano, como é aquele que está acima de tudo. Ele é o Senhor da aliança e tem poder para fazer cumprir a sua vontade, pois é dono dos céus, Deuteronômio 10, 14, Senhor dos senhores, Deuteronômio 10, 17, único e incomparável, Deuteronômio 4, 35. Ele não era apenas rei de Israel, mas rei de todo o mundo. Beleza? E a quinta doutrina, a terceira doutrina, a teologia do culto em Deuteronômio também é bastante interessante. Então está falando da teologia cultica. Né? O mandamento de adorar a Deus no lugar em que ele mesmo tinha escolhido, capítulo 12, estava centrado em agradar-lhe por sua obra no meio do povo. Você vê isso em Deuteronômio 5:17, 7:18, 8:2, 9:7, 15:15 e 16:3. A libertação do Egito era também lembrada na Páscoa. Outros feitos de Deus em outras festas. Os sacrifícios e ofertas também faziam com que o povo lembrasse de quanto Deus era bondoso com Israel. Em suma, o culto era de gratidão e adoração pela pessoa e pelos feitos do Senhor. Beleza, gente? E, concluindo, a gente vê o seguinte: Deuteronômio é o livro da palavra. Moisés expõe didaticamente
a verdade e diz que aquele que ama o Senhor deve viver apegado a Ele. Qual a maneira de fazer isso? Lendo e meditando a palavra de Deus e guardando no coração essa palavra. Beleza? Ao ler Deuteronômio, você vai ficar motivado tanto a estudar como a ensinar a palavra de Deus, que transforma a vida de quem ama e por isso obedece ao Senhor. Beleza, gente? Então, que nós possamos ver essa importância do livro de Deuteronômio e que a gente possa se aplicar na leitura e na compreensão desse livro para que a gente possa viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Ok? Vamos orar para a gente finalizar por hoje e até semana que vem, onde a gente vai estar começando um novo grupamento de livros, ok? Os históricos. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse momento de ministração, de estudo bíblico, pelo nosso momento de escola bíblica dominical. Pedimos agora, Senhor, que Tu possas continuar a tratar conosco, a falar conosco e fazer com que a Sua vontade se realize em nossas vidas. Que nós possamos estar prontos para estudar a Sua palavra, ouvir a Sua palavra e, acima de tudo, obedecer a Sua palavra. Fica conosco, é o que nós te pedimos, Deus. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até mais tarde no nosso culto da família, né, às 18h30, horário aqui no Mato Grosso. Você possa estar participando com a gente também. Forte abraço a todos.